Assim que o Uber começou a se tornar popular e conquistar a valorização e a fidelidade das pessoas, não demorou a engolir os táxis. O aplicativo se tornou sinônimo de transporte particular sob demanda, agradando tanto os clientes ao encontrar rapidamente viagens a preços baixos, quanto os motoristas que conseguiam tirar uma boa renda através do app. Mas atualmente essas duas vantagens foram perdidas e o Uber enfrenta sua pior crise desde o início das operações. Afinal, o que está acontecendo com o Uber e o que explica essa crise? Será que é o fim do aplicativo? Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso. Está em constante movimento. E com cidades cada vez maiores, bilhões de pessoas diariamente precisam se locomover regionalmente para chegar ao trabalho, à escola, a um compromisso importante ou apenas a um encontro casual. Especialmente no Brasil, essas locomoções são difíceis por conta do nosso transporte público não ser muito eficiente, sendo rotineiro alvo de críticas dos cidadãos quanto à qualidade das linhas de ônibus e de metrô, por exemplo. Então, se a pessoa não possui um veículo próprio, seu deslocamento já dependerá obrigatoriamente de uma terceira parte. E esse foi um grande problema por muitos anos. Uma alternativa que sempre existiu ao ônibus e ao metrô e que é sinônimo de um maior conforto que esses dois é o táxi. Porém, esse tipo de transporte sempre foi intensamente criticado por seu alto custo, o que afastava pessoas com uma renda mais curta. Então, o Uber chegou para mudar esse cenário e aliou transporte de qualidade por um preço baixo. Era o aplicativo do sonho de milhões de pessoas, bom, barato e rápido. Os táxis, por conta do alto custo, eram um luxo. O Uber, graças ao preço baixo, se tornou um serviço acessível a praticamente todas as camadas da população. Entretanto, todo o crescimento e a popularização exponencial não impediram que a empresa registrasse prejuízo após prejuízo, ano após ano. A empresa foi lançada em 2009, mas só registrou lucro operacional no final de 2021. Exatamente isso que você ouviu. Foram necessários mais de 12 anos para a empresa de transportes e delivery registrar lucro, mesmo que esse lucro chegue no pior momento desde o início de suas operações. Ora, e como uma empresa que vivia no prejuízo foi capaz de se tornar tão popular e redefinir como as pessoas se locomovem pela cidade e até entre as cidades? A resposta é simples. O Uber escolheu o prejuízo e foi a melhor decisão que a empresa podia ter tomado. Afinal, alguém precisava pagar o pato para que o aplicativo praticasse preços tão agressivos aliados ao melhor serviço disponível. Essa foi a estratégia central do Uber e o que catapultou a empresa para o sucesso. Prejuízo no início com o foco de dominar todo o mercado. Depois viriam os lucros, que a empresa sempre prometeu que seriam exorbitantes. Mas a realidade não saiu como o Uber havia planejado. A concorrência chegou mais cedo do que o lucro, e a empresa se viu em poucos anos obrigada a aumentar seus preços. Mas isso ainda não tinha incomodado o consumidor, ainda era mais barato e melhor do que os táxis, que eram cada vez mais vistos como um modelo falido. Sendo assim, a empresa continuou a se expandir, mesmo com a chegada de concorrentes como o Cabify e o 99Pop. Apesar do fracasso do Cabify no Brasil, o 99Pop não seguiu a mesma tendência e ainda se mantém como um rival digno do Uber. Mas a concorrência não é a principal pedra no sapato do Uber. A principal pedra no sapato é um fator mais complexo e inevitável, que o mundo inteiro foi nocauteado em 2020. A crise de saúde que se espalhou por todos os países parou a sociedade de uma forma que não era vista há muito tempo, talvez como nunca tinha sido vista antes. Com bilhões de pessoas em casa, expansão monetária para medidas de auxílio financeiro às populações e uma paralisação sem precedentes da economia global, o cenário de inflação estava totalmente construído e era inevitável. E já no final de 2020, os indícios de inflação já começaram a ser sentidos, enquanto o mundo enfrentava uma recessão esperada. 2021 veio e praticamente todos os países conseguiram recuperar as perdas econômicas de 2020. O Brasil, por exemplo, viu seu PIB crescer 4,6% no ano de 2021, contra uma queda de 4,1% em 2020. Apesar dessa recuperação, o mundo ainda não estava, nem está, curado da inflação. Você já deve ter reparado que fazer as compras no mercado está mais difícil, remédios estão mais caros e serviços sofreram aumento de preço, como o Uber.
é um fenômeno global. E sem dúvidas, o maior problema da inflação atual é o preço da gasolina, que subiu de forma impressionante nos últimos 12 meses e se tornou mais intenso com o conflito entre Ucrânia e Rússia, sendo esse segundo país um dos maiores produtores de petróleo do mundo. No Brasil, somente no ano passado, o preço da gasolina aumentou em 51%. A Petrobras, do início de 2021 até março de 2022, aumentou 3 vezes o preço da gasolina e outras 11 vezes o preço do diesel. Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, o preço médio da gasolina por litro do país está em R$ 7,30, enquanto o preço médio do diesel está em R$ 6,84. Mas já existem cidades brasileiras que registram o preço de R$ 8,00 por litro de gasolina. Inclusive, existe uma séria possibilidade do preço do combustível romper a barreira dos R$ 10,00 até o final do ano, seguindo um cenário em que o mercado energético de todo o mundo está sendo fortemente afetado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Claro, quem mais sofre com esses preços é a população comum, que mais tem sua renda comprometida. Todo esse cenário caótico respingou, ou melhor, engoliu o Uber, atingindo principalmente os motoristas do aplicativo. E não era de se esperar menos, já que a ferramenta de trabalho deles sofreu um forte encarecimento. Muitos motoristas usam o Uber para complementar a renda trabalhando por algumas horas ao dia, e vários outros usam o aplicativo como único emprego, trabalhando durante todo o dia. Mas a realidade dessas pessoas não está nem um pouco fácil. No Espírito Santo, a Associação dos Motoristas de Aplicativo do Estado declarou que 2.000 motoristas já abandonaram os aplicativos de corrida. E o motivo mais citado para essa debandada é a subida astronômica do preço das gasolinas, já que os motoristas alegam que mais de 50% da renda obtida com o Uber, por exemplo, vão para gastos com combustível. Uma grande reclamação associada ao problema do preço da gasolina é a baixa tarifa que o motorista recebe por corrida. O preço do combustível sobe, mas o rendimento do motorista não acompanha para compensar o aumento de gasto. Com esse péssimo cenário desenhado, nem todas as corridas são vantajosas para os motoristas, o que implica em eles terem de escolher trajetos a dedo e, como outra consequência, isso gera muitos cancelamentos de corrida, o que desaponta o consumidor. É como uma sequência de dominós, caindo um após o outro. Obviamente, os consumidores também pagaram esse preço, já que agora o serviço não é mais um exemplo de custo-benefício, com muitas reclamações de corridas canceladas, longos tempos de espera, dificuldade de achar motoristas rapidamente e, claro, preços mais altos. Aliado a isso, a concorrência do Uber continua firme e forte, principalmente com o 99 Pop, mas um ator de peso pode estar de volta à cena: o táxi. É relatado, principalmente nas capitais, um aumento na busca e no uso de táxis como alternativa ao Uber, o que é até irônico, tendo em vista que o Uber surgiu em alternativa aos táxis e quebrou seu monopólio. Depois se tornou o próprio monopólio e agora está sendo ameaçado pelos táxis. Mas o problema do Uber não se restringe ao Brasil. No Reino Unido, a empresa está desesperadamente em busca de motoristas para suportar a demanda. Os consumidores britânicos também reclamam de longas esperas e o aumento dos preços. Nos Estados Unidos, os motoristas estão extremamente desapontados com o aplicativo de transporte, com alguns o abandonando para nunca mais voltar. Outros, inclusive, estão optando por serem motoristas de táxi como uma última saída para a crise. Outro problema que o Uber está enfrentando é com os governos, como ainda nos Estados Unidos, já que muitos motoristas começaram a reivindicar que a empresa reconheça eles como funcionários e não colaboradores independentes. Essa reivindicação encontra como fundamento a busca por direitos trabalhistas para assegurar alguma segurança e estabilidade aos motoristas. A empresa, porém, resiste contra essa ideia ao alegar que esse reconhecimento de vínculo empregatício prejudicaria os próprios motoristas, que seriam obrigados a seguir uma carga horária e impedidos de cancelar corridas. Na Europa, a resistência do Uber não é tão forte e alguns países já começaram a promulgar leis que reconhecem o vínculo empregatício entre o motorista e o aplicativo. No Reino Unido, a empresa foi obrigada a reconhecer o vínculo e conceder direitos trabalhistas, como férias remuneradas, contribuição para a aposentadoria e salário mínimo. Todos esses desafios obrigam o Uber a se reinventar se quiser manter-se vivo. O mercado não é conhecido por ser piedoso com quem fica por trás e não inova. Com isso em mente, o Uber já iniciou outros investimentos para além das corridas, como por exemplo, o lançamento do Uber Eats, que faz serviços de entrega de restaurantes e mercados.
Porém, no Brasil, o aplicativo não conseguiu concorrer de frente com o iFood e atualmente se limita a fazer entregas de supermercados através do aplicativo Corner Shop. Recentemente, a empresa também lançou o Uber Flash Moto, que permite entregas a amigos e conhecidos, e o Uber Direct, que tem similaridade com o Corner Shop, onde as lojas fazem entregas diretas aos clientes. Essa última modalidade deve receber grandes investimentos do Uber graças à saída do Uber Eats do território nacional. Definitivamente, o Uber está em uma situação difícil e precisa agir rápido. Não existe saída para o Uber senão se reinventar o mais rápido possível. Sim, o Uber tem fortes problemas que foram causados pela crise de saúde nos últimos 2 anos e pela crise econômica mundial que afetou principalmente os combustíveis. Mas a empresa precisará, uma hora ou outra, superar essa fase e, além disso, reconquistar motoristas e clientes que se decepcionaram com o app não só por causa dos preços, mas também pela falta de segurança e agilidade que foi perdida, quando antes era tão elogiada e a marca registrada do aplicativo. Tudo isso posto, a empresa também deve focar em aumentar os lucros com rapidez, já que a era de prejuízos não pode voltar, porque caso isso ocorra, destruiria a confiança dos investidores. Essa é a palavra-chave do Uber no momento: confiança. Depois que o problema dos combustíveis for superado, a empresa precisará se mexer para que o Uber não trace o caminho dos táxis e seja visto como algo do passado, caro e pouco vantajoso. Para uma empresa que prometeu revolucionar o transporte individual sob demanda, não basta ser revolucionário, precisa ser confiável e eficiente.